Nós temos que pensar sempre que a dívida judicial, ela não nasce a partir meramente de uma situação nova que acontece. É uma situação antiga, geralmente um contrato, geralmente uma situação que foi descumprida, seja pela União, no caso dos precatórios federais, seja pelos estados ou municípios, né? Sejam situações relativas a, por exemplo, más interpretações de legislações tributárias, né? Em que muitas vezes até o próprio fisco, né, a entidade fazendária, no intuito de gerar uma arrecadação maior para o seu ente, de novo, né, a União, os estados ou o município, acaba excedendo, né, e transbordando na legalidade, transbordando na constitucionalidade, e isso gera um efeito. Qual é esse efeito? As pessoas que têm os seus direitos infringidos, elas vão procurar, através de um advogado, justamente desenvolver processos contra estes entes. E esses processos, quando terminam de maneira a gerar, né, um direito efetivo, transitado em julgado a favor deste que a gente chama de contribuinte ou de administrado, né, a depender da circunstância, ele deixa de ser meramente ali um administrado, um contribuinte, ele passa a ser um credor. Então, ele passa a ter efetivamente um direito de crédito. E poderia ser tão simples isso quanto uma breve palavra de está aqui o meu direito, me deu o meu pagamento. Mas não, né? Como sempre, a gente tem dificuldade em fazer com que isso aconteça de uma maneira muito clara na situação geral do regramento brasileiro. Mas a União, de fato, até que se teve a emenda constitucional 113 e a 114, que é o objetivo da nossa conversa de hoje, se tinha por uma certa regularidade, se tinha por uma certa certeza, né, o ambiente orçamentário que a União apresentava dentro das suas legislações orçamentárias, das suas propositivas orçamentárias, né, geralmente eram cumpridos à risca, de maneira até às vezes antecipadas, poderia-se até dizer. Já aconteceu comigo, com o Dr. Osmar deve ter acontecido também, de surpreendentemente recebermos notícia, né, Dr. Osmar, em um processo ou outro, isso lá no passado, de que um depósito havia acontecido quando a perspectiva era um segundo semestre, mais tardar, no final do ano, e às vezes no primeiro semestre já aconteciam os depósitos, os pagamentos de um crédito que já estava orçamentado. Isso, inclusive, levou a interesse do mercado financeiro, do mercado de capitais, que investiu seriamente dentro desse cenário dos precatórios federais, justamente tendo essa perspectiva. Mas a situação parece que se inverteu em relação ao que acontecia nos estados e nos municípios. Esses, sim, devedores contumazes, estado do Paraná, que é de onde eu venho, né, tem um histórico bastante difícil em termos de inadimplência de precatórios, né, precisou vir toda essa nova regra também com emendas constitucionais para se colocar numa rota de adimplência, né, municípios também, e se tinha a União como uma certa certeza. Mas esse cenário acabou se alterando. Justamente o que veio a alterar foi uma visão prospectiva que a União teve a partir do seu ministério, de visualizar que não haveria recursos, simplesmente assim, para liquidar as suas despesas ordinárias dentro do seu orçamento e ainda assim liquidar também os valores que ela precisaria adimplir de precatórios que já haviam sido orçamentados, ou seja, já haviam sido inscritos dentro da regra constitucional para serem pagos no exercício, ali então, de 2021. Então, a partir disso, começou um movimento grande por parte daquele governo, que conseguiu aprovar essa medida, que basicamente institui um limite de teto de gastos para os precatórios, ou seja, ela tem uma limitação de recursos que é baseado numa regra que prevê um valor que foi pago em 2016, mediante uma atualização, uma regra de atualização, e a União não vai dispor de mais do que aquilo para fazer o pagamento dos precatórios, orçamentados naquele ano. Isso até uma regra transitória até 2026. O que acontece com o que sobra, o precatório que não foi atingido, além dessa meta? Ele fica simplesmente prorrogado para o ano seguinte. Isso é extremamente deletério, né? É basicamente a gente entender que a gente não paga uma parte de uma dívida que a gente tem, continua criando novas dívidas, né, doutor Osmar? E essas novas dívidas se somam a essas dívidas postergadas, isso torna-se um cálculo bastante perigoso em termos de risco fiscal
para a nossa querida União.